Hoje foi o quarto dia do meu ciclo, agora são 9h37 da noite. E hoje eu usei os dois coletores, os dois últimos que faltava eu usar, e dois absorventes ecológicos. Eu usei durante o dia o Corui Leve, que é esse aqui, o Colo Médio Curto Intenso, é isso mesmo, que é esse aqui da Luma. E a gente vê que o colo médio curto é significativamente menor do que o Corui Leve, tanto de diâmetro quanto de comprimento e capacidade. Eu cortei um pouquinho da haste de cada um, mas eu acho que eu vou ter que acabar cortando as hastes completamente. Esse daqui, muito provavelmente sim, eu senti um pouquinho, mas depois eu vou pensar melhor sobre o assunto. E durante o dia, junto com esse coletor aqui da Luma, eu usei o absorvente externo ecológico, o normal, o regular, eu acho, que é o nome, que é aquele tamanho médio. E agora eu tô usando, agora eu não tô usando o coletor, porque o meu fluxo praticamente parou. Então eu tô usando, eu vou dormir com esse absorvente noturno ecológico. E eu, na verdade, eu tava com muita pena de usar esses absorventes ecológicos, porque eles são tão bonitinhos, e eu tava com pena de sujar eles de sangue. Então eu não usei nenhum, o outro que eu usei, eu não usei sem coletor. Mas esse eu vou usar agora sem coletor, eu vou dormir com ele. E amanhã eu pretendo usar o mini, que é o último que falta, com um desses dois coletores. Dependendo de como tiver o fluxo. Esse aqui é para fluxo bem leve. Na verdade, esse Luma, assim como os outros, eu também não senti muita firmeza no vácuo dele. É um coletor que soltou o vácuo também com facilidade. Mas esse aqui, nesse caso específico, ele tem um diâmetro bem pequenininho para mim, então também pode ter sido por causa disso. No caso do Corui Leve, ele pegou um vácuo mais firme. Eu gostei, achei ele bem confortável. É um coletor para fluxo levinho também, no meu caso, né? Eu não tenho como usar um coletor desse tamanho para dia de fluxo intenso. Mas hoje foi um dia legal para eu testar ele. Eu, inclusive, acho que eu errei um pouco com o colo médio longo intenso da Luma. Eu acho que eu usei ele num dia que o meu fluxo estava intenso demais para ele. Porque, na verdade, a nomenclatura meio que me induziu aí a um erro, porque o colo médio longo intenso também é um coletor para fluxo médio e não intenso de verdade, né? Eu acho que eu errei, eu pretendo depois, no próximo ciclo, testar melhor esses coletores da Luma de uma forma mais justa, em momentos mais propícios para cada um deles. Ontem à noite eu tentei colocar esse aqui, a minha ideia era dormir com ele, mais o absorvente externo junto, porque ele é pequenininho, então provavelmente ele não ia aguentar. Porém, ontem à noite eu tive uma crise de tosse absurda, muito forte, eu tossi demais. Esse coletor não teve como ficar, então eu tive que dormir com o Corui normal, nem esse daqui eu botei. Eu recoloquei o normal e eu dormi só com ele. E eu acordei umas 3 horas da manhã, mais ou menos, tossindo muito, mas eu tossi muito mesmo, a ponto de eu ir no banheiro, porque eu tinha certeza que estava soltando o vácuo. Na verdade, o vácuo do Corui normal soltou um pouquinho, mas ele não soltou completamente, então o coletor continuou preso e não vazou, que foi muito, assim, fiquei impressionada com a performance dele. Porque chegou ao ponto de eu não conseguir dormir de tanta tosse. Eu tive que levantar para tomar um xarope e foi a única coisa que conseguiu fazer eu voltar a dormir. Mesmo assim, foi muito sofrido. Eu tive que fazer muita força para não tossir, para que o coletor não saísse de vez, porque tudo tem um limite, né? Não é mágico. Mas eu achei muito interessante que o Corui normal aguentou bastante tosse e o vácuo saiu ligeiramente, mas não saiu todo, não soltou e não vazou. Bom, depois pela manhã eu coloquei esse aqui e quando meu fluxo estava bem mais levinho, eu coloquei esse de novo com os dois. Hoje o dia todo eu usei o absorvente externo
da Corui, o regular. Eu acho que é regular o nome. Se eu não me engano, eu não achei a caixa dele, eu não perdi a caixa tá ali. Só que eu só achei a caixa do noturno. Enfim. Hoje foi um dia que eu tive um pouco de cólica. Mas nada que incomodasse muito. Eu tenho essa bolsinha térmica. Eu botei no micro-ondas, esquentei um pouco e ela mesmo deu conta da minha cólica e foi tudo tranquilo. Agora à noite eu fui fazer aula de balé, mas eu já não estava mais sangrando, então para aula de balé eu coloquei um protetor diário só. Eu não fui de coletor nem de absorvente porque achei que não precisava. E eu acho que eu não mencionei nesse vídeo ou em lugar nenhum ainda que eu já usei os protetores diários ecológicos da Corui na semana passada. E eu vou usá-los novamente. E eles foram bem confortáveis. Eu vou fazer resenha, é claro, mas eu queria dizer que eles são uma boa opção para quem está procurando uma coisa menos tóxica, mais ecológica, mais hipoalergênica. Tem prós e contras. Algumas coisas eu ainda vou testar deles. Mas eu usei e eu tive uma primeira impressão muito boa. Como eles são de tecido, meio que parece que você não está usando nada. E isso foi uma coisa bem legal. Com os absorventes eu também notei um pouco isso. Mas como os protetores diários são menorzinhos, então é basicamente como se você não estivesse usando nada mesmo. É bem impressionante. Então eu vou falar mais deles num vídeo separado. E eu vou testar eles de novo semana que vem, quando o meu período menstrual terminar. Na verdade vai terminar amanhã, mas aí eu vou voltar a usá-los. Eles já foram usados, já foram lavados. Esses aqui, o que eu usei hoje eu ainda não lavei. Esse aqui eu tô usando agora e o outro eu vou usar só amanhã. Então eu lavei todos, claro, antes de usar. E eu achei bem fácil a lavagem. De forma geral, tô tendo uma boa impressão deles. Esse vlog desse mês com certeza vai ficar gigante. Então eu muito provavelmente vou dividir esse vlog em 2 vídeos e não colocar tudo em um só, porque senão acho que vai ficar tipo uma meia hora de vídeo e ninguém vai aguentar. Bom, a minha voz está indo embora de novo, então a gente se vê amanhã pro final desse vlog. 5º dia do meu ciclo, agora são quase 11 horas da noite. E esse mês eu usei 6 coletores diferentes, 5 deles estão aqui. O único que não está é o Luma BI, que caiu no vaso sanitário. E eu ainda não fiz a higienização dele, porque eu tenho que comprar as coisas, eu vou filmar, vou botar esse vídeo no canal também. Então aqui eu tenho o colo médio curto intenso, o colo médio longo intenso e os 3 coletores da marca Corui, que são o leve, o normal e o intenso. Então, esses foram todos os coletores que eu usei. Eu usei também os absorventes ecológicos do tamanho noturno e regular. Eu não usei o mini hoje, porque eu vou explicar o que aconteceu hoje. Ontem à noite, eu resolvi dormir sem coletor. Eu resolvi dormir só com o absorvente externo noturno. E o que acontece é que absorvente externo não funciona pra mim. Eu sempre soube disso, mas eu insisto. E eu acordei com uma mancha enorme de sangue na minha roupa de cama. Sujou tudo, sujou o meu lençol, sujou o lençol de baixo, aquele de elástico. E só não sujou meu colchão porque eu uso uma proteção de impermeável por cima do colchão. Por causa do meu sobrinho, eu tenho um sobrinho que é bebê, então caso ele resolva fazer xixi na minha cama, acontece, pra não sujar o colchão. Então é por isso que eu tinha esse negócio impermeável. Então não sujei o meu colchão, mas assim, 3 camadas de coisa que tinha em cima da minha cama foram sujas e eu fiquei tirando mancha um tempão. Eu comprei um bastãozinho pra tirar mancha, que na verdade foi muito bom, porque facilitou muito a minha vida. Mas eu tive que ficar tirando mancha um tempão. E eu odeio sujar minha roupa, como vocês sabem. Eu fiquei irritadíssima. Fiquei com muita raiva. E aí eu desisti de tudo logo. Então hoje
eu usei somente esse aqui, o Coruí Leve. Eu não cortei ainda a pontinha dele, porque hoje meu colo estava um pouco mais alto, eu não vi necessidade de cortar ainda. Talvez eu ainda corte, talvez não, vamos ver. Eu consegui usar ele assim confortavelmente, então eu deixei. E foi só isso que aconteceu hoje. Tive cólica mínima hoje, quase nada. Só muita irritação mesmo, deu tudo errado. E esse ciclo me deu uma canseira. Mas eu gostei bastante. Esse coletor intenso, eu consegui usá-lo de certa forma, mas eu vou tentar dar uma paradinha aqui mais um pouco nesse cabinho dele que eu cortei, porque ele me deu uma cutucada um pouco. O diâmetro dele também é um pouco grande pra mim, mas em pessoas que têm um colo um pouco mais alto do que meu colo tava hoje, mais alto que 4 centímetros, de 4,5 pra cima, e que já tenham filhos, esse aqui com certeza vai ser super confortável. Esse aqui eu não estava testando ele, eu já uso ele há mais de um ano, eu acho, ou um ano, desde que ele lançou, eu uso ele, e foi o meu coletor salvador esse mês. É um dos coletores que já dá muito certo comigo. Esse aqui achei muito confortável, muito legal para dias de fluxo leve. Eu gostei bastante, ele segurou o vácuo muito bem. E segurou o fluxo, meu fluxo de último dia, que é um fluxo levinho. Então se você tem um fluxo leve, colo baixo, é uma ótima opção. Esses dois aqui eu não consegui fazer com que o vácuo segurasse muito bem. No caso desse aqui, que é o menorzinho, o diâmetro dele já é muito pequeno para mim, então é uma dificuldade a mais. A vantagem desses coletores é que eles abrem muito fácil, são muito confortáveis e fáceis de deslizar, entrar e sair. Todos esses da marca Luma. Esse aqui eu tentei também, mas ele não segurou o vácuo, porém eu acho que eu usei esse coletor num dia que eu tava com fluxo intenso demais para ele. Ele não é um coletor grande, então a gente vê aqui que esse aqui é maior, tem mais capacidade. Já tem até um vídeo no canal comparando esses dois coletores, Coruí normal e o colo médio longo intenso. Então eu acho que eu tentei usar ele num dia que não era muito propício para ele funcionar bem. Então vou usá-lo no próximo mês de novo, num dia que eu não esteja com fluxo tão intenso, para ver se ele segura. E o BI que eu usei, o AI eu não usei porque meu colo estava baixo demais. O BI já tinha dado aquele problema, tive aquele acidente. Então, bom, todos eles são bem confortáveis, eu gostei bastante. Os absorventes eu achei muito confortáveis também. E eu vou continuar usando eles com certeza, mas provavelmente só como backup para o coletor. Porque eu não sei o que acontece comigo, o absorvente externo sozinho não funciona. Bom, foi isso. Os coletores são todos muito bons e eles funcionam sim, cada um para o seu tipo de função específica, né? Que eles são fabricados para isso. E como eu disse antes, esse vídeo vai ficar super longo, eu vou dividir em duas partes. Essa aqui é a segunda parte, o final. E é isso, eu espero que mês que vem eu consiga dar uma opinião melhor sobre esses coletores Luma para fluxo intenso. E é isso, até mês que vem.